Passaram bem a semana, queridos? Então vamos orar. O ribasti rebalasti anderimasti relabastori aderimas. Senhor, a tua palavra diz: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em teu nome, ali tu estás. Então, Senhor, tu estás aqui no nosso meio, tu estás aqui na casa dos nossos irmãos. Senhor, obrigada, seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Nós queremos, Senhor, declarar que o teu querer, que o teu Espírito Santo tem total liberdade neste lugar. Nós declaramos que nenhum outro espírito, nenhum espírito de feitiçaria, de engano, não tem autoridade, não tem legalidade no nosso meio, em nome de Jesus. Senhor, eu peço, dá ordens aos teus arcanjos e anjos, siti as nossas casas, a casa dos nossos vizinhos, os que moram na frente, nos fundos, do lado direito, do lado esquerdo, os que moram em cima, os que moram embaixo, em nome de Jesus. Siti o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso estado, a nação brasileira. Senhor, siti a América do Sul, a América Central, a América do Norte, o Ártico, a Antártica, a Oceania, a Austrália, a África, a Ásia Maior e a Ásia Menor e toda a Europa. Senhor, que seja varrido todo espírito contrário à palavra do Senhor, que seja levados para o abismo em nome de Jesus. Senhor, visita os hospitais, Senhor, abençoa os médicos, enfermeiros, técnicos, abençoa aqueles que estão enfermos, que eles sejam radicalmente curados em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, todo o sistema imunológico do teu povo em nome de Jesus. Guarda, guia e nos proteja, Senhor. Nós queremos também, Senhor, te pedir perdão por toda palavra, pensamento, por todo pecado que tenhamos cometido contra ti. Perdoa-nos, Senhor, todos os nossos pecados e lava-nos com o teu sangue, e mais branco do que a neve seremos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Glória a Deus, então. Então vamos abrir a palavra do Senhor, o manual do fabricante, né? Lá em Hebreus. Hebreus 9, versículo 11, que diz assim: quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, não pertence a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilho, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve eterna redenção. O que significa, amados? Significa que a antiga aliança, uma vez por ano lá, ou algumas vezes, haviam, as famílias tinham que ir até o tabernáculo, até a tenda, tinham que levar, fazer sacrifícios para perdão dos seus pecados. E aí tem todo o esquema, né, que o sacerdote pegava lá, digamos, se a família era muito grande, né, ou eu fico imaginando, quando eu comecei a ler isso, quando eu me converti, ficava pensando, meu Deus, tanto pecado que eu tenho, que a minha família tem. Imagina quantos bichos ia ter que levar para sacrificar. Eu ficava imaginando, meu Deus, ainda bem que hoje nós, na nova aliança, não precisamos mais disso. Porque eu lembro que o pastor João Carlos disse que os animais tinham pavor quando o sacerdote botava a mão na cabeça daquele animal, né? E era passado todos os pecados daqueles que estavam levando, daquela família, daquela pessoa. Então isso era uma coisa horrível para os animais. Mas Jesus, né, o Filho do Deus vivo, se apresentou e veio aqui nesta terra, nasceu de uma virgem,
nasceu, andou nesse planeta, morreu na cruz do Calvário e se ofereceu como o sacrifício vivo, o Cordeiro Santo, o único e vivo caminho que é Jesus. Então, amados, vamos ler de novo. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por toda e obteve eterna redenção. Amém, queridos? Então, louvado seja e bendito seja o nome do Senhor, porque essa eterna redenção nos alcançou. Alcançou a mim, alcançou a ti, nos alcançou em nome de Jesus. Em Hebreus 10, vamos ler. Aqui fala: o sacrifício de Cristo é definitivo. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos anos após anos, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifícios e ofertas não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito. Vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Quem que está falando aqui, amados? Jesus, o Messias. Jesus está falando. Sacrifício e oferta, ele está falando a Deus e aos seus. Sacrifício e ofertas não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito ao meu respeito. Vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse: sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento desta vontade, fomos santificados por meios do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Dias após dias, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés, porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O Espírito Santo também nos testifica a este respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em suas mentes. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Então, toda a minha vida
errada, tudo que você fez de errado, até o dia que tu invocou o nome de Jesus Cristo de Nazaré, até esse dia, todos os pecados já foram perdoados. Porque nós invocamos Jesus e há uma fagulha do Espírito Santo de Deus vem habitar em nós. E como nós começamos a caminhar em rumo à transformação do nosso caráter, da nossa vontade, a nossa código de honra é transformado, é modificado. Nossa ética, né? A nossa ética, nós não andamos mais pelo que pensamos, mas somos direcionados pela palavra do Senhor, somos orientados pela palavra do Senhor, somos advertidos, somos disciplinados pela palavra do Senhor. Amém, amados? Amém. Então, se os meus pecados, o Senhor diz que não se lembra mais deles, então por que de vez em quando vem uma acusação na nossa mente, hein? Isso é coisa do outro, do inimigo das nossas almas, que vem fazer o quê? Vem nos acusar do nosso passado. Mas o nosso passado, o Senhor não se lembra mais. Na cruz, quando nós invocamos Ele, os benefícios da cruz do Calvário vieram sobre as nossas vidas. Amém, querido? Veio sobre a minha vida, veio sobre a minha família, porque está escrito, e eu creio, eu tomei posse, eu tomo posse, nós tomamos posse da palavra do Senhor que diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Vamos repetir aí? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós servimos ao Senhor. Cada dia mais, sendo fortalecido, sendo impulsionados, e nos alegramos nesta tarefa, né, de servir ao Senhor. É algo maravilhoso, amados. Amém? Então, eu estava meditando, né? Como eu disse, eu tenho um lugar secreto, né? O meu jardim secreto é minha horta. Ou lugar bom para conversar com o Senhor, ou lugar bom para observar as coisas que o Senhor muitas vezes fala conosco e nós fechamos os olhos porque nós não queremos ver, ou tapamos os ouvidos porque não queremos ouvir. Mas, amados, este é o tempo. Agora há pouco ainda eu estava lendo o que uma irmã escreveu no grupo, que ela está cansada desse Covid, disso tudo, né? Mas, realmente, a palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É todas. E eu vou te dizer que as mais difíceis são as que a gente mais aprende. E esse momento, amados, é um bom momento, onde o prumo do Senhor está sendo passado. Eu não sei se você sabe o que é um prumo, né? Eu acho que normalmente os homens sabem, mas às vezes as mulheres não sabem. Um prumo, ele tem vamos dizer assim, uma cordinha, e aí tem tipo um pêndulo, né, de ferro, e aqui em cima a gente segura e coloca ele numa parede, e ele tem que ir retinho. Aquele pêndulo vai ter que ir retinho se a parede estiver reta. Agora, se a parede não estiver reta, ele, em vez de ficar reto, ele fica para lá ou fica para cá. E aí, isso, ou o nível, né? O nível é tipo uma madeira, e aqui no meio tem tem um negócio com água, e ali ele tem que ficar reto, aquela gota de água tem que ficar bem retinha, bem no centro. Se tiver mais para baixo, ou mais para a direita ou para a esquerda, significa que a parede está torta, que tem que ser corrigida. Então, amados, esta situação toda de pandemia no mundo, de crise, né? É interessante. Como é que está o teu prumo aí? Como é que está o teu nível? E eu tenho, amados, esses dias de férias que eu tive foram dias de muita oração, de muita intercessão, de muita transferência de irmãos, né? Foram, como dizia o pastor João Carlos, o crente não morre, o crente
transferido e promovido em glória. Então, a gente tem acompanhado, muitos irmãos foram promovidos e transferidos em glórias. Hoje são cidadãos celestiais, né? Glória a Deus porque tinham o Senhor, mas os que não tinham. Então, a nossa intercessão, amados, eu lembro que outro dia o Senhor falou que era para orarmos pelo sobrenatural dele, que se manifestasse até para aqueles que ainda não o conheciam, aqueles que estão dentro das UTIs, nos hospitais, né? Então, que o Senhor, que essas pessoas tenham uma visitação extraordinária e sobrenatural do Senhor. Amém? Eu creio que é possível. Amém? E da mesma forma, outro dia o Senhor nos falou que Ele estava alcançando pessoas de um grupo de uma outra nação. E hoje eu recebi uma mensagem de uma irmã. Fiquei muito feliz, né, de ver o cumprimento da promessa, da palavra do Senhor, assim tão rápido. Muito rápido. E eu quero orar, abençoar todas as mulheres cristãs, todos os homens cristãos, temente a Deus, que seguem Jesus Cristo no meio das famílias que são muçulmanas. Que o Senhor, que o poder do Espírito Santo de Deus seja tão tremendo, tão abundante, para que aquilo que está nelas venha tocar os corações das suas famílias, dos seus vizinhos, e que eles ficam, tanto homens, quanto mulheres, quanto famílias que são cristãs, que estão nesses países onde tem muita perseguição, porque não são muçulmanos, que o Senhor os esconda, que eles fiquem invisíveis ao mundo das trevas, ao mundo espiritual negativo, e de todo aquele que o Senhor que quiser fazer algum mal, que eles sejam ocultos, que eles fiquem invisíveis no reino do Espírito e naturalmente. Amém, queridos? Então, que o Senhor abençoe poderosamente essas irmãs, esses irmãos que têm tido a vida transformada porque tiveram um encontro com a pessoa de Jesus. É impossível, amados, encontrar Jesus e não ter a sua vida transformada. E eu tenho perguntado, lido, ouvido, né? Na minha própria vida. E esses dias, nós estávamos fazendo um curso no final de semana passado, vamos seguir amanhã, a respeito, e eu fiquei me dando conta de algumas coisas. Olha, nós temos que ser radicais no sentido de que daquilo que não presta, eu não quero mais. O que não presta na minha vida? O que eu faço que é ruim e tem uma colheita negativa, naturalmente e espiritualmente? Na minha vida, no meio da minha família, no meio dos meus irmãos, né? Então, queridos, este tempo é um tempo de limpar. Eu lembrei outro dia que antigamente, quando a gente comprava feijão, os feijões não vinham hoje como vêm limpinhos, que hoje, se tu quiser, tu pode até jogar direto lá, não precisa nem olhar os feijões, né? Mas antigamente vinha, a gente dizia que os feijões mais baratos vinham quase com 1 quilo de terra junto, né? Com pedrinhas. Às vezes tu ia comer um feijão e mordia uma pedra. Por quê? Porque os feijões eram muito sujos. Então as famílias, eu lembro do avô da Michele, que o nono, que à noite, no dia que era para cozinhar feijão, então depois das jantas, botava lá 1 quilo de feijão na mesa e cada um sentava no canto e começava a catar aqueles feijões. Então, olha, tinha tanta sujeira, era tanta pedra, meu Deus. E depois de fazer tudo isso, às vezes ainda escapava alguma pedrinha, não é verdade? Mas, amados, nós precisamos ser radicais. Para aquele feijão ser bom, ele tinha que ser limpo. Isso que ele já era, como é que se diz, eles passavam naquelas peneiras, ficavam peneirando assim, contra o vento, para que tirava as sujeiras maiores, né?
ou as mais leves, mas as pedras, elas tinham que ser catadas e retiradas. E mais um detalhe, quando a gente ia lavar aquele feijão, a gente lavava, até não ter mais água, não sair mais água suja. E aí se deixava de molho. E é muito engraçado, amados, que os feijões que ficavam boiando, eles não prestavam. Por quê? Os bichinhos já tinham comido, já estavam lá dentro deles. Então, tinha que ser retirado aquele jogado fora. Dava-se para as galinhas. O que eu estou querendo dizer com essa conversa de feijão? Hoje em dia, talvez você nem saiba disso. Talvez você compra o feijão, já bota direto na panela, lava, bota água e pronto, né? Bota para cozinhar. Mas, eu vou te dizer que quando se bota ele de molho, fica um pouquinho melhor, viu? Mas amar significa o seguinte, que quando nós viemos para Jesus, nós temos que pegar a nossa vida e fazer essa limpeza. 1, 2, 3, e ficar de molho, amados, ficar de molho na palavra. Porque se a gente começar a boiar, se nós não formos cheios, buscar o Senhor a ponto de sermos cheios e transbordantes do Espírito Santo de Deus, a gente vai boiar. A gente tem que ter o recheio. O recheio, qual é o recheio? É o Espírito Santo de Deus. O recheio de Deus Pai, de Deus Filho, é o Espírito Santo. É a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo de Deus, que faz toda a diferença nas nossas vidas. Amém? E às vezes, amados, quando no mundo está tudo muito bom, está tudo sem nenhum problema, todo mundo saudável, trabalhando, tudo certinho, a gente demora mais tempo na distração, no lazer, não é verdade? E vai negligenciando o espiritual. Então, amados, agora é o momento de catar, faz aí um checklist na sua vida emocional, na sua vida na sua família, como mãe, como pai, como esposa, como esposo, como filho, como filha, né? E amados, tem coisas na nossa vida que a gente quer que o Senhor faça assim, ó, plim, né? Ou como a gente vê nos filmes, né? Nos filmes, nos desenhos, faz assim com o dedo e o raio sai. Mas amados, o Senhor disse que nós temos que, através da palavra, renovar a nossa mente. Para que temos. Por quê? À medida que eu vou renovando a minha mente, através da palavra do Senhor, eu começo a desenvolver e ter o caráter de Cristo. O caráter de Cristo. Porque se eu estou cada dia mais com as feições do mundo, eu não tenho o caráter de Cristo. Então, o caráter de Cristo, ele começa a ser forjado. E amados, nas dificuldades, na alegria, em várias situações. Amém? E as que a gente mais aprende são as situações mais difíceis. Mas, em todas elas, o Senhor fala conosco. E eu estava me lembrando que eu sempre imagino assim, ó, eu não sei se você, dando continuidade um pouco o que eu estava falando semana passada a respeito de plantar, de semear. Vocês lembram que eu falei que eu não tinha paciência de semear, de ver germinar, de ver as flores crescer? Não, eu já ia lá, comprava elas tudo com flor, porque eu não tinha paciência. Eu precisava daquela alegria, daquele copo de alegria, daquela alegria visual, daquela satisfação, daquela esperança, daquele sentimento bom que era ver tudo florido. Na outra semana murchava, já trocava tudo. E assim ia sempre trocando, né? Como dizia uma amiga, bah, mas eu tinha conta até na floricultura, né? Mas eu pagava, viu? Tinha conta na floricultura, é boa. Então, queridos, mas tinha uma coisa. Por que eu fazia isso? Porque aquele sentimento ou as situações da minha vida naquele momento eram muito ruins. E eu sabia que eu não podia ficar tendo pena de mim
ou ficar mais do que 2, 3 minutos e pensando em alguma situação, nossa, mas como é que aconteceu isso? Meu Deus. E pronto, deu pra bola, chega, já foi tempo demais. Porque eu percebia que se eu ficasse ali, barbaridade, olha só, eu já fiz isso, já fiz aquilo, já tentei isso, já tentei aquilo, e não, nada dá certo, né? Isso não está dando certo, e etc. Puxa vida, como o mundo é ruim, como Deus é ruim. Não, nunca esse pensamento saiu da minha cabeça. Nunca, eu não lembro nunca de ter pensado isso. Pelo contrário, quando estava em situações difíceis, né, como eu contei para vocês, ia comprar livros, né? Ia ler livros, ou então ia ler qualquer coisa lá, água com açúcar, para sair aquele fel, aquela angústia. E por incrível que pareça, saía, né? Mas não curava. Saía, mas não curava. E coisa mais maravilhosas para mim era quando eu estava viajando ou indo para algum lugar e eu via nos campos aqueles lírios. Tem uns lírios que aqui no Rio Grande do Sul a gente chama lírio, né? E eles nascem assim, como se diz, muito. Ninguém plantou, mas aquelas sementes de alguma forma foram talvez jogadas pelo vento, eu não sei, talvez comida pelos pássaros, eu também não sei, mas eles nasciam na época da primavera e é muito lindo. Eu não sei se você conhece ou já foi para a região aqui dos vinhedos aqui no Rio Grande do Sul, que aqui a gente tem a serra mais da região alemã, colonização alemã, e temos a serra da colonização italiana. Quem foi, por exemplo, para Bento Gonçalves, Nova Prata, Caxias, Garibaldi, etc., né? Então, quando tu pega aquela, como é que eles chamam? Aquela rota linda ali dos vinhedos, em época de primavera, gente, não tem mais coisa mais linda do que aquilo. Porque nascem umas flores amarelas no meio que ninguém plantou, né? Mas aquelas anos após anos elas vão nascendo. E aquilo é muito lindo. E eu sempre olhei, e sempre, então, sempre as coisas bonitas, a primavera, as coisas de Deus, que Deus criou, me traziam algo muito bom no meu coração, na minha alma e no meu espírito. Então, por que eu plantava sempre? Porque aquilo produzia algo muito bom. Porque, amados, eu quero dizer uma coisa para vocês. Experiência própria, tá? Eu não sei te dizer exatamente quais são as palavras cerebrais, as sinapses cerebrais, não sei te dizer sobre isso, mas eu sei te dizer que quando a gente fica numa situação ruim, remoendo, 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 vivenciando aquilo, e contando, e falando, sabe, sofrendo, e isso não gera nada bom. Nada bom, nada, nenhum sentimento, nada bom. Mas eu percebi muito rápido, muito cedo na minha vida, eu creio que pela misericórdia de Deus, não? Quando vivia, eu olhava para as famílias, né? Como eu contei para vocês, passei por 9 famílias, diziam essa aqui para você chamar de essa aqui é a tua mãe, esse aqui vai ser teu pai. Não, eu não sei os nomes deles, porque só olhar para ver quem que era para chamar de mãe ou de pai, porque daqui a pouco já ia trocar. Então não tinha problema. Aí eu olhava, prestava bem atenção, né? Então eu tive muitas experiências e observei muitas famílias. E algumas coisas, elas, o que eu achava que era bom, eu tentei reproduzir na minha vida. Algumas. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, uma mesa grande com um jantar ou um café com uma família onde tinha o avô, a avó, as filhas, os genros, os netos e os agregados. E os agregados era eu naquele momento. E era tudo muito farto, não faltava nada. E era uma alegria, todo mundo falava, né? Um falava aqui, outro falava lá, contava isso, contava aquilo.
E isso foi para mim o quê? Essa memória foi uma memória boa. Então eu imaginava um dia, quando eu tiver minha família, vai ser assim, não é verdade? Vai ser assim. E esses tempos conversando, eu e a minha filha, com, não lembro mais o nome dele, era um professor, e que se encontraram há alguns anos, e ele disse uma coisa interessante, que ele nunca se esqueceu que uma vez foi na minha casa, na nossa casa, o tio dele, acho que era não sei se não é pastor, era um capuchino, não era café, não é café não, era um frei, acho que era isso, né? Frei Capuchinho. Isso, um frei capuchino. Nhô. Nhô, opa, tadinho. Como é que era o nome dele? Esqueci agora. Que eu tinha feito, nem sei que comida que eu tinha feito, mas tinha colocado uma mesa muito bonita. E ele sempre lembrou disso, né? E é interessante que aquilo fez uma diferença que quando ele teve a família dele, então sempre procurou, na hora do almoço, colocar a mesa, tudo direitinho, tudo bonitinho. Porque, amados, esse negócio de um fazer comida, largar lá, vai lá, pega na panela, um senta aqui, outro senta lá, isso aí se perde um momento muito tremendo que é o partilhar, é o momento de estar sentado à mesa, a família, e eu acho isso muito tremendo, né? Mas voltando, o que eu quero dizer? Que algumas coisas a gente olha e pensa, isso é bom, isso é uma memória boa, isso deve ser aquilo, digamos que era para mim uma amostra de uma família feliz. Então isso é bom. Eu gostava, isso é bom. Não gostava, isso é ruim. Isso eu não quero para minha família, quando eu tiver a minha família. E assim foi. Então, queridos, eu lembro que quando acontecia coisas ruins, que foram muitas, eu fugia daquilo. Ficava lembrando de coisas boas ou ficava imaginando eu naquela situação, só com uma diferença, não sendo mais criança, sendo adulto e fazendo diferente. Às vezes eu me colocava no lugar daquelas mães, ou daqueles pais, ou daquelas outras pessoas, e ficava me imaginando como que eu faria. E ficava, tipo assim, interpretando aquelas pessoas, mas como eu sendo não mais uma criança, mas sendo um adulto. Então, amados, isso tudo são mecanismos de defesa que a gente usa, que as crianças usam, né? Usam para se defender de alguma situação, ou também pode ser usado para fugir de alguma situação ruim e criar um mundo, criar um mundo imaginário de um dia, quando eu crescer, eu vou ser assim, eu vou fazer assim, aquilo lá eu não vou fazer, né? Aquilo eu vou fazer. Então isso é muito interessante, amados, porque o nosso próprio, a nossa mente, ela tem muitas soluções. A nossa mente também mente, que a gente tem que ficar muito atento. Por quê? É engraçado, porque na nossa mente, amados, ficam muitas memórias positivas e negativas. As memórias positivas, elas são ótimas, mas pode pensa aí comigo. Te aconteceu algo muito bom, você está muito feliz, né? Daqui a pouco veio uma voz lá dentro, assim, te lembrando de algum momento que foi ruim na tua vida, tipo assim, não vai te alegrando muito, porque daqui a pouco, né, já vai dar uma coisa errada, você já vai ficar triste, chateado. Essa voz, amados, é uma voz que ela precisa se calar. Essa voz é a voz das memórias, dos traumas, as memórias negativas. E com Jesus, amados, se você já perdoou todos os teus algozes, todos aqueles que te feriram, então isso não pode estar mais aí. Você pode até lembrar do que te aconteceu, mas não mais sofrer, não mais ter raiva, não mais ter ódio, nem dor. Não pode sentir dor de jeito nenhum. E também tem uma outra coisa. O que acontece? Tem pessoas que elas têm Jesus, elas já foram perdoadas,
O Senhor já agiu nas suas vidas tremendamente, às vezes com cura, às vezes com livramentos de morte, assim, impressionantes. Ah, ah, olha, muitos são os testemunhos, mas essas pessoas muitas vezes têm lá no fundo, tem eventualmente algumas situações de muita tristeza, de medo, de insônia, de preocupações, e tem muitas pessoas, e aí, amados, gostam muito às vezes de ser lambidos. Ai, coitadinho de ti, meu Deus, olha só, puxa vida, a tua família não te valoriza. E é só coisas, esse tipo de, de pensamento, amados. Só. E às vezes tu diz assim, não, mas então eu vou orar por ti, vamos orar, vamos jejuar. Ah, mas isso eu já fiz. Não, comigo não adiantou. E já fulano, ciclano, apóstolos, profetas, etc., já oraram e nada adiantou. Não funcionou. Comigo não funciona. Ah, não, é mais tipo assim. Ah, isso aí, esse teu Deus aí, o que tu fala, comigo não acontece nada. Amados, isso é mentira. É muita mentira. Ah, e é muito engraçado porque as pessoas ficam viciadas nisso. Elas ficam viciadas de tempos em tempos, ela tá triste. Tempos em tempos, ele tá entristecido. De tempos em tempos, tem que. Parece que ela não pode ser feliz, que ela não pode estar bem, que ela não pode estar alegre, que ela tem, que todo mundo quer que ela fique, que ele fique abandonado, que se sinta abandonado, rejeitado, feio, que não tem direito, que não pode ter felicidade, que não pode ter felicidade no casamento, né? Tem gente, e muitas vezes as mulheres ou os homens, né? Estou falando agora neste momento sobre as mulheres que tiveram os pais horríveis, foram abusadas às vezes pelos pais, pelos familiares ou por alguém lá, por uma figura que deveria zelar, cuidar e abençoar. O que acontece às vezes? Elas não perdoam seus pais ou o seu algoz. O que vai acontecer? Por incrível que pareça, quando se casarem, vão procurar pessoas muito parecidas com aquilo que mais todo mundo diz, Deus me livre, casar com alguém que nem o meu pai. Misericórdia. Ou Deus me livre ser como a minha mãe, né? Ou casar com uma pessoa que nem aquela mulher, ou com aquele marido. E aí, porque a crítica não nos livra disso. Mas o que nos livra é o perdão e a cura através de Jesus. E amados, não adianta dizer, não, mas eu já perdoei meu pai, né? Aí tem sintomas no casamento que mostram que não perdoou, que não foi curado, que ainda tem traumas, e a gente tem que cuidar, porque vira e mexe, vai ter situações que vão se repetir, e se repetir, e se repetir, sempre causando ferida, tristeza e frustração muito grande. E o que é pior, as pessoas estão tão acostumadas a andar bem nesse meio, que ela já não sente mais, já tu faz parte, né? Ela tem Jesus, importante que o Senhor venha, que ela tem certeza que ela vai subir com o Senhor. Mas, amados, isso é que nem um copo. Aqui tem um copo com água. Um copo com água, mas esse tipo de coisas que acontecem na vida de muitas pessoas é como um copo com fel, um copo com água podre. Tu não tira a água do banheiro, lá do vaso sanitário, num copo para tomar, né? Ou para gelar, não. Para fazer um suco. Ninguém faz isso. Então, amados, todas as vezes que a gente usa, retorna, permite que aquilo que me causou dor começa a bater de novo, tem algo errado, queridos. Sabe? Tem algo errado. Porque se Jesus já me perdoou,
eu modifiquei a minha vida. Por que esses fantasmas insistem em ficar batendo? Hã? Normalmente, amados, normalmente, não estou dizendo que é tudo, tá? Mas normalmente a gente ainda tem uma medalha lá no coração, ainda tem um troféu, ainda tem uma carta na manga, porque vai que um dia eu preciso usar. Ah, mas o meu pai isso, meu pai aquilo, vai que uma hora dessa eu perdoei, mas eu não confio nele. Vai que daqui a pouco ele vem lá, tenta novamente e eu vou lá, eu posso pegar aquela carta na mão e jogar na cara do meu pai, do meu vizinho, do meu amigo, do meu parente, né? Isso se torna vício isso, amados. Quando as coisas estão se repetindo, e amados, uma coisa muito séria que eu ouvi essa semana foi que tem muitas mulheres que não foram respeitadas pelos seus pais quando crianças, que não foram protegidas, que não foram amadas adequadamente. O que acontece? Muitos foram até abusados. O que acontece? Essas mulheres crescem, casam e passam para a figura do marido, a figura do pai. Mas é inconsciente isso. Então, de alguma forma, elas começam a se vingar dos seus maridos, que na realidade estão se vingando dos seus pais na figura do marido. Ou vice-versa, amados. Mas isso é muito sério. E eu fiquei pensando, meu Deus, eu já ministrei tantas pessoas, tantas mulheres com esses problemas. E tipo assim, não, mas eu já orei, já pedi para o Senhor me curar, eu já pedi perdão. Tem algo errado, tem algum troféu escondido no coração. Sabe? Tem algum troféu, tem alguma coisa escondida que não adianta. Tem que abrir essa porta, esse departamento dos diversos aí, da bagunça, né? Abrir, pegar e amados, normalmente, quando esse tipo de coisa acontece, as mulheres têm muita dificuldade, e os homens também, de ter Deus como seu Senhor e Salvador. Ah, confia. Por que não libera tudo? Não perdoa tudo de uma vez? Porque não confia em Deus. Porque afinal, se Deus é Pai, como é que Ele permitiu que tudo isso aconteceu na tua vida? Não é verdade? Compara Deus com o seu pai terreno, que foi falho, que foi covarde, né? Que foi medíocre, que foi alcoólatra, que foi viciado. E aí muitas dessas pessoas se tornaram viciadas também em raiz de amargura, se ficaram viciadas em beber do suco da água da rejeição. Olha, amados, eu posso dizer que fui a pessoa mais rejeitada do mundo, vamos dizer assim. Porque dos 2 meses aos 4 anos de idade, eu tinha um pai e uma mãe que eu gostava e amava, né? E tinha um nome. Daqui a pouco já não era, nem mais meu nome era o meu nome. Já não tinha mais aquele pai, aquela mãe que eu amava, e já estava lá no meio de pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida. E uma realidade de vida boa para uma realidade de vida miserável. De morar numa capital, daqui a pouco tá morando no meio do brejo. De andar de avião, né? De andar de avião, daqui a pouco andando no meio das urtigas, andando de a pé. Não há nada de errado em andar a pé. Mas, amados, então, qual foi o meu mecanismo de defesa? Foi criar na minha mente situações, ficar imaginando, quando eu crescer. Eu acho que é por isso que eu não cresci muito, viu? Eu sempre pensava, quando eu crescer, eu vou mostrar como é que se faz. Porque não é assim que se faz. E eu pensava. Aí teve uma época que eu fui crescendo, né? Fui ficando arrogante, fui começando a enfrentar as pessoas e eu comecei a dizer para elas mesmas, eu vou fazer porque eu tô cansada de apanhar. Mas quando eu crescer, eu vou mostrar como é que se faz. E eu vou contar que Deus, na sua misericórdia, me deu essa oportunidade para uma dessas pessoas eu poder mostrar como é que se fazia.
ao ponto dela ficar muito constrangida. Ela ficou muito constrangida com isso, mas do lado positivo, bom, né? Glória a Deus que antes dela morrer eu consegui, pela misericórdia de Deus, conduzi-la a Jesus. Amém? E olha, eu sempre digo que neste último lugar que eu estive, ali eu decidi a espécie de pessoa que eu queria ser na minha vida. Que tipo de mulher, de mãe, de pessoa eu ia ser neste planeta aqui. Porque ali, olha, eu vou contar para vocês, viu? E eu continuei escolhendo que ia fazer diferença. Grande diferença que eu fazia, né? Mas Fazia, sim. alguma diferença, gente. Quando tu decide, amados, fazer o contrário daquilo que fazem contigo, porque eu fiquei muito feliz que eu vi que está escrito na Bíblia. Faça aos outros aquilo que você quer que façam a ti. Não fique esperando que os outros vão fazer igual, mas não importa isso. Importa que o meu parâmetro seja contigo como eu gostaria que fosse comigo. Mesmo que eu nunca disse para ninguém como é que eu gostaria que os meus filhos me tratassem, que os meus amigos me tratassem, que os meus irmãos me tratassem. Mas eu sei como eu gostaria. Então, eu faço com eles como se fosse, como se eu estivesse recebendo o meu melhor. Amém? Então, amados, isso que eu estou falando para vocês, eu sei que é uma coisa meio forte, né? Você pode dizer, mas só está falando para as irmãs hoje. Estou falando para as irmãs e para os irmãos. Porque o que tem de pessoas, de homens e de mulheres, de homens viciados, que casaram, continuam bebês, né? Porque querem ser servidos, querem ser mimados, e quando eles têm que ser esposo, pai de família, muitas vezes, né? Então, eu tenho uma intolerância com determinadas coisas. E assim, tem coisa a mais que não adianta nem falar. E às vezes a gente fala porque a gente quer ver a mudança, que o outro mude. Mas o que mais faz com que o outro mude é quando eu mudo. Quando eu faço para ti aquilo que tu não tem o hábito de fazer. Aquilo que tu não pratica, mas eu faço o meu melhor. Isto constrange o outro. O amor, tudo em amor, amados, porque o amor que está em ti constrange aquele que não tem amor nenhum. O que não faz as coisas com amor. O mundo colocou a palavra amor muito. Ficou a palavra amor muito vulgar, vamos dizer assim, ou muito fácil, ou muito insignificante. Eu te amo, eu te amo. Todo mundo manda coraçãozinho, eu te amo. Ama mesmo? Ama mesmo? O que é amor? Deus amou realmente o mundo. E Jesus te amou ao ponto de morrer por ti, amado. Então, trate de começar a te tratar com mais zelo, com mais cuidado, com a atenção e o carinho que você merece, porque o Senhor te amou. Então, pare de se maltratar, mude. Não é tempo mais, amados, de andarmos ansiosos. O Senhor diz: não andais ansioso por coisa alguma. Porque a ansiosidade de nada, não muda nada. Pelo contrário, só fica pior. Quando eu coloco para o Senhor, no Senhor, tudo que me angustia, pronto, já saiu. Aquele fardo saiu, porque Jesus disse: o meu fardo é leve e suave. Deixa eu abrir aqui que eu tô com calor. Abre aqui pra mim. Então, queridos, se o fardo dele é leve e suave, por que tu fica carregando culpa? Por que eu fico carregando culpa, raiva, falta de perdão? Não posso. Amém? Larga tudo. Tudo na cruz. Porque ele já levou sobre si. Na cruz do Calvário, todo o mal,
toda dor, toda enfermidade, toda maldição, todo pecado, tudo. Se é tudo, é tudo. Amém. Amém? Então, como eu estava falando, né? Esses 23 dias em casa, eu tinha feito alguns planos, queria ir lá viajar, daí mudei de ideia e foi bom, né? Foi muito bom. E queridos, eu fiquei pensando, puxa vida, eu preciso fazer algum exercício. Você precisa fazer algum exercício físico. Às vezes a gente começa, não termina, não tem a disciplina, né? E agora, nesse momento, mais ainda, porque a gente sabe que precisamos estar com o nosso físico equilibrado, né? Para, como se diz, resistirmos no dia mau. Mas com Jesus, Ele nos fortalece, Ele está conosco, Ele não nos deixa ficarmos desamparados, nós não nos sentimos abandonados, amados. Aleluia. E aí eu fiquei pensando, puxa vida, esses tempos eu fiz uns exercícios físicos, ai que canseira. Aí no outro dia não fiz, no outro também não, né? E agora, aí no nosso trabalho, antes a gente tinha aqueles exercícios laborais que são muito bons. Nem isso mais temos por causa da pandemia. É tudo online, mas aí online fica mais difícil. Aí eu fiquei pensando, o que eu posso fazer todos os dias? Aí eu me lembrei que eu tenho um colega, que eu já contei para vocês, que desde que começou a pandemia, ele não pegou mais o elevador. Porque os elevadores vinham cheios, né? E correr risco, imagina, de levar vírus para casa dele, para o filhinho dele. Aí eu sempre brinco com ele, né? Eu sempre brincava com ele, disse, Bira, aí uma hora eu vou conseguir. Ainda nem comecei, mas eu vou conseguir. Eu vou começar. Aí eu lembrei disso, de subir as escadas. Só que subir 2, 3 andares é fácil. Eu trabalho no 11º andar de uma UTI. Mas se o meu colega consegue, eu também consigo. Né? Aí eu pensei, quando é que eu vou começar? Segunda-feira, quando eu voltar a trabalhar. Então, coloquei o relógio de despertar às 5 horas da manhã e fui orar até mais ou menos às 5h30 e saí, me levantei, tomei banho, enviei as orações e fui sair bem cedo, porque eu pensei, vou levar acho que uma meia hora para subir 11 andares. Porque cada andar o primeiro são 11 degraus assim e 11 assim, para ir para o segundo andar. Depois é 10, 10, 10, são 20 os outros andares. Eu pensei, meu Deus, eu não posso me atrasar, né? Eu tenho que estar às 6h50, já estar vestida para bater o meu ponto, né? Eu fiquei pensando, vou levar uma meia hora. Aí comecei a subir. Aí, no segundo, terceiro andar, dava uma paradinha, respirava assim umas 3, 4 vezes e de novo. E fui. Aí, mas uma coisa, eu marquei o horário. Eu comecei no celular. Aí, quando eu terminei, eu olhei. Nossa, levei 5 minutos. Puxa, mas foi rápido. 5 minutos. Aí, quando o meu colega chegou, eu disse assim, e aí, Bira, quantos minutos tu leva para subir os 11 andares? 3. 3? Mas eu tô muito boa. Levei 5 minutos. Uhul! 5 minutos, amados. 11 andares. 11 vezes 20, dá quanto? São 20 degraus. Tá 211, né? Não. Quantos lances? São 20? 11 andares, 20 degraus. 2 vezes 211. 200 e... Vamos arredondar para 200... Mais de 200. Mais de 200 degraus. Assim, ó. Mas aí eu pensei, nossa, que maravilha. Aí, outra coisa, né? Já marcamos, já nos alinhamos no jejum. Então, a partir da meia-noite até o meio-dia, jejum só de líquido. E muito interessante, né? Em jejum, subi em 5 minutos. Achei o máximo. No segundo dia, levei 7. Por quê?
No segundo, levei 7. Ai, No 220. terceiro dia, levei 7. Ontem, já começou a diminuir, glória a Deus. Eu vou chegar nos 3 minutos também. Se ele pode, eu também posso. Se eu posso, também pode. Amados, o nosso corpo, o nosso cérebro faz coisas tremendas. Quanto menos a gente faz, menos vontade de fazer a gente tem. De pensar, de fazer, né? O ano passado, o início desse ano, nas férias do ano passado, de dezembro lá, não foi dezembro, foi início de janeiro, eu fiz um curso online, gostei. Fiz um outro, gostei. Fiz um outro, gostei também. E a gente vai se renovando, amados. A gente não pode ficar, como se diz, entravado. A gente não pode ficar que nem estagnado. A gente não pode ficar que nem gordura velha. Óleo fresco, ele é fresco. Quando tu deixa ele lá de qualquer jeito, ele vai estragar, vai azedar, vai apodrecer e não vai servir para nada. Então, temos que ter disciplina, sim. E vou dizer, eu fiquei muito surpresa, porque eu pensei que tinha demorado muito mais. Eu fiquei impressionada, não, 5 minutos. Né? No segundo dia foi 7, no terceiro foi 7, e já começou a diminuir. Glória a Deus. Tem uma pergunta aqui, ó, da Júlia, acho que é de Portugal. Pastora, perdoar não significa termos que voltar a querer essas pessoas nas nossas vidas novamente, pois não? Partilhar a nossa vida com pessoas tóxicas não é saudável. Não. Você perdoa para ficar livre daquele mal e daquela pessoa, para que aquilo nunca mais te atinja. E perdoa, porque quando tu perdoa ela, essa ligação de maldade é cortada. Entre ela e tu fica o sangue de Jesus Cristo, e quem tem compromisso de curar o teu coração dessas lembranças, disso tudo, é o Senhor. E Ele cura, amados. Cura mesmo, ao ponto de um dia tu encontrar essa pessoa, olhar para ela, não sentir nada, não sentir dor, não sentir raiva, não sentir nada. Mas, como dizia o pastor João Carlos, tu no teu cantinho e eu no meu. Cristo é o nosso Senhor, amados. E tem pessoas tóxicas mesmo, que não adianta fazer, o mais que tu possa fazer, ela nunca é suficiente para ela. Ah, mas isso, ah, mas aquilo, não dá. Eu sempre digo, Senhor, já perdi muito tempo, amados, orando, fazendo um monte de coisa por pessoas que não queriam mudar, que não queriam ser libertas, que não queriam transformação, queriam que atenção. Não tiveram, se sentiram talvez, sofreram rejeição lá no ventre da mãe, na sua família, e aí querem atenção. E as igrejas, amadas, estão cheias de pessoas que querem atenção, porque se sentem rejeitados. Jesus não te rejeitou nunca, jamais vai te rejeitar. Quem vira as costas para o Senhor somos nós, não Ele. Ele sempre está com a mão estendida. Ele sempre diz, levanta, vem, eu te seguro, eu te ajudo, fica comigo, eu passo contigo. Então, amados, cuidado. Se você quer muita atenção, está sempre querendo atenção disso, daquilo, você se sente rejeitado. Então, diga, Senhor, a partir do momento que te invoquei, eu tenho uma nova certidão de nascimento. Lá está escrito, Sanderlina Vedói, filha do Deus Altíssimo, irmã de Jesus, né? Amigos de Jesus, bota aí o que você quiser, mas somos herdeiros, somos co-herdeiros, fomos enxertados na videira verdadeira. A videira verdadeira é Jesus Cristo de Nazaré, através do sacrifício da cruz. Então, por que levar, amados, peso? Por que levar andar em amargura, em tristeza? Não. Abra mão de ser triste, abra mão de ser rejeitado, abra mão de ser, como é que se diz, firidento. Que você possa ter o bálsamo de Gileade te curando, porque Jesus, Ele é o bálsamo de Gileade.
Ele é a cura, Ele é a libertação, Ele é a água viva, Ele é o pão vivo, Ele sacia a tua sede, Ele alimenta, Ele mata a tua fome, amados. A tua e a minha, a nossa. Amém? Então, queridos, se espelhe em Jesus, sabe? Se espelhe em Jesus. Essa semana ainda conversei com uma irmã católica carismática, cheia do Espírito Santo, e eu disse, amados, foca na pessoa de Jesus. Foca na obra do Espírito Santo, sabe? Olha, eu amo ouvir e ler os 4 evangelhos, principalmente eu gosto muito de ouvir Mateus, de ler João, né? Os Salmos, os Provérbios, Apocalipse, aquilo, amados, que nos traz esperança. Sabe? Traga, no momento da tristeza, daquilo que te aconteceu de ruim, traz à memória aquilo que te traz esperança. Sejam sonhos, sejam as coisas boas que o Senhor já fez, as coisas extraordinárias que Ele já fez na tua vida, na minha vida, nas nossas vidas. Isso nos traz esperança. Olha as promessas deles, gente. A Bíblia, alguém um dia contou, diz que são mais de 8.000 e não sei quantas promessas de bênção. Não é pouca coisa, é muita coisa. E tem muito cristão que não usufrui nem 1%. Não usufrui praticamente quase nada, porque não se sente digno de receber bênção, porque afinal ouviu a vida inteira que não prestava, que não valia nada, que era uma pessoa se os teus pais te rejeitaram, não interessa. Abre mão dessa rejeição, coloca na cruz, porque o Senhor não te rejeitou. O Senhor te chamou, te amou, quando tu estava lá naquele lameado todo de pecado. Então, glória a Deus, porque o Senhor te ama e Ele nos ama. Uma irmã perguntou assim, devemos nos afastar de pessoas tóxicas, mesmo que sejam viúvas? Amados, Depende se ela é viúva, se é mãe dela, se é avó dela. se essa pessoa tóxica, viúva, é sua mãe, seu pai, ou seja, se é algum parente, Avó, tia. avó, tio, tia, você tem que fazer o que diz a palavra, honra, mas não receba as suas amarguras, porque aquela amargura que aquela pessoa tem é dela. Tu tem que dizer assim, olha, irmão, tio, tia, avó, olha, eu quero lhe agradecer, eu quero lhe abençoar. Não precisa me contar isso, porque isso aí para mim não já está na cruz. Né? E tem que dizer assim, mas você... Gente, eu conheço pessoas tóxicas, conheci muitas na minha vida, muito tóxica, mas realmente você tem que ter a mente de Cristo. Para quando ela falar alguma coisa, você usa a palavra de Deus como espada e entre tu e ela fique o sangue de Jesus. Porque a verdade de Deus, amados, quebra toda e cancela a mentira do diabo. Você disser assim, mas tu tá isso, olha aí, tu é crente aí, tu é cristão, e olha a tua vida como é que tá. Mas não dizem isso, não dizem aquilo. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando eu estou fraco, eu sou forte, porque eu me fortaleço no Senhor. Amém, queridos? Toma uma aguinha. E amados, continue orando pela família do nosso irmão Ayrton Praz, né? Que eles testaram positivo para Covid, mas como eu disse, que em nome de Jesus, que isso passe logo, que o sistema imunológico deles seja totalmente restaurado e de todos os nossos irmãos em Cristo, em nome de Jesus, que isso sirva apenas como um prumo, como um nível, né? Para nos alinharmos cada dia mais. E, amados, não é brincadeira. Não é brincadeira. Não é porque o Senhor nos avisou tantos anos antes que nós vamos levar na brincadeira, não. Temos que se cuidar, esse vírus é violento, sim, mas o sangue de Jesus é poderoso e suficiente para nos lavar, limpar, purificar, santificar, mas temos que usarmos aquilo que é necessário, amados. Máscaras adequadas, amados.
E olha, a gente tem visto que muitas pessoas têm se contaminado e contaminado a família, principalmente aqueles que têm que trabalhar, sair para trabalhar fora, mas agora, quando estamos no meio dos nossos familiares, nós precisamos usar as máscaras para proteger aqueles que aqui nós amamos, porque ninguém quer levar um vírus desse para que uma avó morra, um pai morra, um irmão morra. Não, ninguém quer isso. Então, não custa nada, porque quem vê cara não vê vírus, amados, não vê Covid. Eu lembro que alguns anos atrás se usava isso para dizer, na questão da AIDS, quem vê cara não vê AIDS. Quem vê cara não vê Covid, amados. Amém? Então, que isso, amados, sirva que nos sirva de lição de atenção. Sabe? Quando a gente está andando, às vezes, na BR, tu tá viajando, indo para o trabalho, ou numa autoestrada, e às vezes a gente vê alguém assim com a polícia lá com aquelas sinalizadores, né? E o que a gente tem que fazer? Ligar o alerta, o pisca e diminuir a velocidade, porque alguma coisa aconteceu lá na frente. Então a gente precisa. Então que isso sirva de alerta, Max. Olha, o mundo está com os sinalizadores assim, ó. Temos que estar, e nós temos que estar alerta, amém? Então, amados, onde é que está agora? Como dizia, eu anotei em algum lugar aqui. Então, quando Cristo veio como sumo sacerdote... Qual capítulo e versículo? Isso aí é Hebreus 9, versículo 11 que a gente leu antes. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presente, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por toda e obteve eterna redenção. Então, esta é a nossa verdade, queridos. Deixa eu ver se eu acho aqui onde que eu escrevi. Vamos abrir agora em Romanos. Qual capítulo? Romanos 12. Vamos ver, cadê Romanos? Romanos 12. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, amados, nós temos que, é obrigação nossa renovar a mente. Não pense que Jesus vai lá fazer assim. Não, eu preciso conhecer a palavra, eu preciso conhecer os mecanismos que os bálsamos, eu preciso reconhecer o que o Senhor deixou aqui para renovar a minha mente. Amém? 3, versículo 3. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função. Assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir,
Sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Então, isso aqui fala sacrifícios vivos. Isso é muito interessante, né? Sacrifícios vivos. Amados, eu preciso renovar minha mente todos os dias. E a gente se programa. Quando eu estabeleço, escrevo e sigo aquilo, tem que ter disciplina. Eu vou contar para vocês que no segundo dia, para subir as escadas, na metade, eu senti o peso. Senti o meu peso que está acima, que eu tenho que diminuir. E senti o peso, né, um peso de estar tanto tempo sem exercitar o corpo. Nós precisamos exercitar, nós precisamos nos alimentar adequadamente, nós precisamos, amados, como se diz, fazer mais coisas, descascar mais, cortar mais, do que abrir sacos, rasgar, abrir embalagens, né? Porque alimento vivo é muito melhor, amém? Então, que assim seja, amados, que o sangue de Jesus, que é vivo, olha o que nós lemos aqui, vivo, né? O sacrifício de Jesus não seja em vão nas nossas vidas, amados. Que ele não venha a ser em vão. Porque não é em vão. Querendo você ou não, estando com preguiça ou não, continuando ainda a ter sequelas de feridas, ainda continuar, amados, lembre-se disso, abra mão de ser sofredor, abra mão de dizer, mas eu sofri muito. Esquece, já foi, você já passou o sacrifício, você já sofreu, mas nada comparável com o sacrifício de Jesus, nada comparável com o que o Senhor sofreu. Então, abre mão de ser sofredor, bota na cruz, recebe a cura, recebe a libertação e modifica o pensamento. Porque, amados, não é pelo que eu sinto, sabe? A gente tem que deixar de ser preguiçoso mental e preguiçoso físico. Nós temos que termos disciplina mental. Amados, como é bom orar às 5 horas da manhã. É maravilhoso. E ultimamente é não apenas acordando às 5, mas é acordar às 4h30. Glória a Deus. Aí eu penso, Senhor, mas ainda não é 5. Né? A gente diz, Senhor, me usa, eis-me aqui, Senhor, fala comigo. Aí o Espírito Santo vai lá e te acorda de madrugada e tu, Senhor, pelo amor de Deus, né? Não está na hora ainda. Não sei se é só eu que passei por isso, viu? Mas glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus. Que nós possamos ser filhos do Deus Altíssimo. Que nós possamos ouvir ao Senhor. Que o Senhor possa falar conosco. Que nós possamos ser vasos de honra. Porque para sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Amados, se você é mãe de família, se você é pai de família, se você é filho, se você é filha, nós temos a obrigação de andarmos em excelência. Nós temos a obrigação, as mulheres, de ter as nossas casas limpas, adequadas, ordenadas, tudo, organizados. Por quê? Porque estamos dando exemplos para os filhos, para as nossas gerações futuras. Porque, amados, onde habita a bagunça, a sujeira, a desorganização, o Senhor não está ali. O Senhor até nos chama desse meio para nos tirar disso. E vou dizer, a paz, a alegria, quando a gente encontra tudo limpinho, tudo agradável. Ou coisa que irrita é você chegar em casa e ter coisa bagunçada, você já começa a se incomodar. E o trabalho de pegar um copo, tomar água e colocar no lugar é um só. E às vezes a gente tem mania de deixar um copo aqui, um copo ali, um prato aqui, um prato lá. E assim nós muitas vezes temos esse vício, deixar uma sujeirinha aqui no coração, uma falta de perdão lá. E aí a gente quer tudo que está escrito de bênção,
mas tem um monte de âncoras aí nos segurando, um monte de coisas ocupando o espaço no nosso coração, que é o espaço para adorar ao Senhor de todo o coração. Não é meio coração, é de todo o coração, de todo o entendimento. Amém? Então, amados, eu sei, a gente sabe que é difícil, mas não é impossível. Eu sempre digo, quando a gente quer, não há o que possa nos parar, amados. A não ser Deus, é claro. Eu sempre dizia assim, eu inventava umas frases motivacionais para mim mesma quando eu não tinha Jesus. Eu dizia assim, quando as mulheres decidem, quando elas querem, e elas decidem, eu dizia assim, não há o que as impeça. Até o diabo ajuda. Que horror. Eu dizia isso. Misericórdia, né? Ajuda coisa nenhuma. O diabo bota um monte de porcaria para te atrapalhar, né? Ainda fica pior. Aí eu conheci Jesus, é diferente. Quando as mulheres decidem, quando nós decidimos, quando os homens decidem, nós decidimos mudar, não há o que nos impeça. A gente se levanta, anda, tem sacrifício, tem jejum, tem oração. Amados, é impossível tu chegar em determinados lugares sem oração e jejum, porque há castas que só saem com jejum e oração. E vou te contar, não é o meu jejum, viu, que vai resolver o teu problema, é o teu jejum. E não é aquele jejumzinho assim, eu tirei o chocolate. O chocolate, eu tirei a mortandela do meu sanduíche, vou comer só com queijo. Não, jejum de verdade, aquilo que te confronta, aquilo que faz a tua carne, a mensagem que tu diz para a tua carne é, você não será alimentada. Aleluia. Amém? Porque a carne adora ser lambida que nem a alma. Meu Deus, como a alma justifica a carne. Mas hoje, poxa vida, eu me esqueci que eu estava de jejum, é o aniversário da minha mãe. Dane-se o aniversário da sua mãe, né? Fique. Mas aquela torta que eu mais gosto. Você entrou de jejum, vou te convidar para churrasco, para comer coisas boas, para aniversários, né? Mas lembre-se que o Senhor diga, não faça votos, mas se fizer, não faça votos de tolo, não? E às vezes a gente pisava na bola. Glória a Deus, porque agora a gente não pisa mais, porque nós já estamos crescendo. Não somos mais criancinhas, né? Não podemos mais ter atitudes de crianças, não? Porque a criança diz, me dá o chocolate. Mas eu quero. Mas me dá. E lá pelas tantas, é tanto miau no teu lado que tu pega. Não. Se você disse não, é não. Quando é que você, quando é que pode? Depois está o horário. Então tá. Mas as crianças descobrem como manipular os pais. Ainda bebezinho, viu? E eu tenho muita experiência nisso. Tu percebe os bebês assim, recém-nascidos, que estão internados, aí eles começam a chorar assim, choram isso. Aí a gente tem uma escala NIPS de 1 a 10. E ali, se tem aqueles sintomas ali, tu sabe que nível de dor que é. E aconteceu até isso essa semana. A gente tem um bebezinho e olha, não há o que fazia com aquele bebê para ele se acalmar. E aí passava outro. Aí uma hora a enfermeira pegou ele assim, ergueu um pouquinho e ele ficou quietinho. Aí nós assim, nossa, mas não foi a morfina, não foi isso, não foi aquilo. Ele tá querendo atenção. Mas é um bebezinho, gente. e isso, quando a criança descobre qual é o tom do choro que irrita a mãe, para ela conseguir, os pais, para ela conseguir o que ela quer, é aquele que ela vai produzir. E o que é incrível que pareça, sempre funciona, né? É muito engraçado isso, mas funciona. Então, amados, nós temos que cuidar. Se o bebê manipula um pai e uma mãe, imagina como é que nós entramos neste mundo viciados, né? Então, a gente tem que cuidar. Precisamos, não é apenas cuidar, precisamos mudar
a mentalidade. Amém, queridos? Então não esqueça, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa. Olha só, é uma condição, amado. Se eu não mudar a minha mente, eu não vou ser capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Quantos hoje vão a partir de hoje começar a renovar a mente? A alimentar a mente com a verdade do Senhor, a modificar os pensamentos. Esse pensamento, cada vez que eu tenho uma lembrança, eu já perdoei, mas vira e mexe, vem aquela lembrança daquele momento ruim, daquela situação constrangedora, daquela decepção que eu sofri, mas você já perdoou. Por que vem? Então aquele pensamento é ruim, ele traz lembranças ruins, então tu já diz, tá repreendido em nome de Jesus, que vai lá, pega um atilho, uma borrachinha, bota lá no teu pulso, e se ele é um pensamento recorrente, ou um pensamento de pecado, vai lá e faz assim, ó. O que acontece? Os nossos neurotransmissores da pele, que estão em todo o nosso corpo, sistema nervoso autônomo, ele vai começar a mandar para o cérebro, para o sistema nervoso central, a seguinte mensagem: este pensamento, esta lembrança causa dor. E sabe o que o cérebro faz? Ele vai lá, digamos que tem a caixinha dessa lembrança está aqui nesse neurônio, tá? Aí tá aqui, as coisas ruins estão armazenadas aqui. O que o sistema nervoso autônomo manda? Cada vez que você pensar nisso, e você puxa aquele gatilho e dá aquela dorzinha, ele faz isso aqui, ó. Ele faz um calo ali. Ele fecha, ele quebra, ele cancela aquele pensamento porque ele gera dor. Isso é muito doido, porque você realmente já perdoou, né? Então, por que quem é que traz a memória disso? O inimigo começa a vir trazendo a memória, aquele pensamento, e tu começa às vezes a lembrar daquilo e ocupar muito tempo, amados. Nenhum pensamento ruim pode ficar mais que 2, 3 minutos na tua mente, viu? É muito tempo, porque a nossa mente não é a oficina do diabo. A nossa mente é uma mente cheia da palavra do Senhor, amém? A nossa mente tem que ser viva, a nossa mente tem que ser transformada a cada dia pela palavra do Senhor. E faz muita diferença, queridos. Se aquilo te traz uma sensação ruim, esses pensamentos, olha o que Jesus disse: trazei à memória aquilo que nos traz esperança, não coisas ruins. Amém? Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Então, alguém pode dizer, essa semana eu tive lembrei de algo. Tem uma pessoa muito querida que o Senhor a ama de uma forma muito especial. E ela mora lá na cidade de Aracaju. Cidade não, estado, né? Não? É cidade mesmo. Aracaju é capital da Piauí? Não é mais. Bom. É no Sergipe. Sergipe. É o único estado que queria ser carro. Sergipe. Tá bom. Perdão, Max. Bom. Mas tem outras, muitas que eu conheço, que moram aqui no Rio Grande do Sul, aí na sua cidade, talvez na sua casa, que a Bíblia fala que somos imagem e semelhança do Senhor. Às vezes as pessoas foram tão humilhadas
envergonhadas quando foram crianças, às vezes pelos irmãos, pelos amigos, pelos pais, que elas crescem com aquela mentalidade. Mas o Senhor não as vê assim. Se Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, como é que eu posso ser feio? Feio era antes, quando não tinha Jesus, quando era podre de sujeira, podre de pecado. Mas agora eu fui lavado e remido no sangue de Jesus. Então, eu sou noiva. Nós somos noiva do Senhor. E como que podemos ser feios? Uma vez eu orei, amados, e eu oro hoje novamente, para que tu te enxergue, não mais como tu te vê, mas que tu possa te enxergar como o Senhor te vê, como Jesus te vê, como o Senhor, como Deus te vê. Tu vai ver, tu vai modificar o teu pensamento. Ah, mas eu não me importo com isso, eu não me importo com aquilo. Amado, se importe sim, porque o Senhor te ama. Não foi eu, não foi teu pai, não foi teu marido, não foi tua mãe, não foi tua esposa, não foi teus irmãos que morreram na cruz do Calvário por ti. Quem te deu a vida foi o Senhor. Amém? Glória a Deus, então. Então, amados, a mensagem de hoje é: faz o teu checklist, vê o que presta, vê o que está ocupando espaço aí no teu pensamento, o que está ocupando espaço aí no teu coração, né? O que não presta, anota e pede: Senhor, por que eu me sinto, por que eu sinto isso? Por que eu não me sinto alegre? Por que eu não me sinto merecedora de ser amado, de ser respeitado, né? Por que eu me sinto sempre uma pessoa ofendida? Por que eu sempre sinto que sou ofendida? Por que isso? O Senhor vai te mostrar. E aí, você, Senhor, eu não quero mais sentir isso. Eu não quero mais ter essas feridas. Eu quero ser curado, eu quero ser sarado, eu quero ser um homem segundo o teu coração, eu quero ser um homem que que dá bons exemplos na minha casa, que tenho disciplina, que tenho amor, que sou uma pessoa de, como se diz, aqui eu diria, de firme nos seus pensamentos, porque são dirigidos pelo Senhor. Amém, queridos? E para poder gerar bem a sua casa, amado. Porque uma vez, quando eu soube isso, eu fiquei muito impressionada. Porque Deus vai cobrar as contas daquilo que nós fizemos com os nossos filhos. Deus cobra, amados. Vai cobrar. Então, se esmere, faça o melhor. Não importa se não fizeram contigo, importa que agora você é pai, você é mãe, você tem irmãos, você tem Jesus e você pode. E você consegue. É só começar. Amém? Amém. E para de ficar com muito mimimi, muito chororô. Não. Ainda que com dor, ainda que com lágrimas, levanta, anda e resplandece. Diz: Senhor, eu não vou parar, eu não vou olhar para trás, eu vou seguir firme, sempre olhando para frente, para o alto, porque o meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra e todos os universos. E não é qualquer um, não, amados. Não é Deus, nós não servimos a um Deus de madeira, um Deus de gesso, um Deus de porcelana, de ouro, de mármore. Não, nós servimos ao Deus Todo-Poderoso, temos Ele como nosso Pai, ao Deus Criador dos céus, da terra e de todos os universos, e é Jesus Cristo de Nazaré, o seu único Filho, que Ele nos amou de tal maneira que deu para morrer por nós aqui nessa terra. Amém? E Jesus disse: ninguém tira a minha vida, eu a dou. Olha que tremendo. O Senhor a deu por ti. Ele trocou a sua vida pela tua vida, pela minha vida, para que nós não mais fôssemos escravos, amados. Então deixa de ser escravo, deixa de ser sofredor,
comece a se curar, porque quando eu abro mão das feridas, perdoo, eu começo a ser curado. Amém? Amém. Glória a Deus. E para de comer pão que o diabo amassou. Tem gente que diz, tô comendo pão que o diabo amassou. Mas pelo amor de Deus, ele não faz pão. Ele é uma praga. Então, pare de dizer isso e para de fazer isso. Para de receber esses pães. Pare de receber aquilo que não presta mais. Amém? Glória a Deus. Leu Romanos 12? Uhum. Amém? Então, vamos renovar nossa mente? Vamos modificar, vamos, como se diz, sacudir a poeira, vamos nos movimentar, vamos arredar os móveis, vamos limpar o coração, limpar o que tiver que limpar, sermos verdadeiros, né? Amém? Glória a Deus. Então, que o Senhor possa te curar profundamente. Olha, amados, se o Senhor fez comigo, Ele faz contigo também, viu? E eu sei do que eu estou falando. Ele pode, e eu posso, e Ele pode fazer muito mais ainda na minha vida, na minha família e na tua vida e na tua família. O Senhor pode muito mais. Eu posso muito mais. Se eu pude, amados, numa decisão, e um dia eu disse que eu ia, eu vou. Então, diga, eu vou orar, eu vou jejuar e comece já. Não deixa para amanhã, começa já. Começa a ler a Bíblia, comece a alimentar, pare de alimentar a ferida, pare de alimentar o passado, começa a trabalhar na esperança, traz à tua memória aquilo que traz esperança. Aquilo que te traz esperança é Jesus, é as promessas do Senhor, é tudo que Ele já fez de bom na tua vida, sendo tu quem era, Senhor, sendo eu quem era, tudo que o Senhor me livrou. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então, amados, vamos ser cada dia mais imagem e semelhança de Deus, desenvolver o caráter de Cristo, amados. O caráter de Cristo, para podermos, amados, realizar sinais, prodígios, maravilhas aqui na terra, porque não tem como o Senhor te usar com um poder tão extraordinário se nós temos um copo pela metade com amargura, com tristeza, andamos de qualquer jeito, não. Porque sabe por quê? Porque o inimigo sabe os teus defeitos, sabe os teus pecados, e ele vai lá, e puxa o teu tapete. E você pode cair para a morte espiritual, que não tem mais remédio. Amém? Então, que essa palavra de advertência, essa palavra de disciplina, que essa palavra de ânimo, lembra, amados, se o Senhor fez comigo, Ele faz contigo, faz com qualquer um, viu? Aleluia. Porque só o Senhor sabe, e eu sei, o quanto errante neste mundo eu andava, viu? Amém? Então vamos orar. Há muitos que acham que tudo que estou falando é bobagem. Mas eu quero te dizer, amados, se o Senhor fizer 10%, 10 é pouco, seja ousado. Diz, Senhor, se isso que a pastora Sanderlina aí está falando é verdade, faz comigo. Faz, mas não faz só o que fez com ela, faz mais. Faz 1000 vezes mais. Que o Senhor venha realizar na tua vida 1000 vezes mais daquilo que Ele tem feito na minha vida e na vida da minha família, em nome de Jesus. Porque eu creio e eu tenho fé no Deus que eu sirvo. Se o Senhor me curou de feridas terríveis, por que tu acha que Ele não pode te curar? Pega a espada e destrua esses troféus, abra mão dessa amargura horrível. Oh, Senhor,
Bendito seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Rouba la halastia daremas. Esse espírito de crítica, esse espírito de acusação, esse orgulho, esta arrogância, coloca na cruz de Cristo, porque isto te levará à perdição. Roma la yandia larasturi calaramas. Rema larabasturi anderemas. Reba larabastita larabasturi anderemas. Deixa de ser medíocre, deixa de ser qualquer coisa. Toma a posição que o Senhor te chamou. Não ande não seja crente bêbado. Roma, lasti, balarasturi, anderemas. Ser forte e corajoso. Rabastuta, lamasti, anderemas. Abra mão dos teus vícios. Abra mão da pornografia. Abra mão dos vícios de drogas. Vícios de amargura. Vícios de fel. Vícios de tristeza. Rebastia, lasturi, bariala, ramastori, anderemas. É contigo que o Senhor está falando, viu? Não é com teu pai, não é com a tua mãe. O Senhor está falando contigo. O Senhor está falando contigo, amados. Como é que você tem gerado a tua família? Que você tem sido um homem, uma mulher que tem gerado uma família abençoada? Você está plantando bênção nos corações dos teus filhos? Está plantando palavras de bênção ou palavras de tristeza? Ou você está repetindo o que os teus pais fizeram contigo? Amaldiçoando, te rejeitando? Declarando que os teus filhos não vão fazer nada, não vão ser nada na vida? Não. Pare de amaldiçoar, comece a abençoar e pare também de se amaldiçoar. Pare de receber os presentes que o diabo te manda, as palavras de má que saem da boca dos teus familiares. Para de receber isso. O teu ouvido não é pinico do diabo, não. Não é latrina. Remai está larabastori anderemas. Remai andarabalasturi anderemas. Tenha um posicionamento firme. Roma laristialas. Roriaderimas. Ser forte e corajoso. Seja forte e corajosa. Seja forte e corajoso, amados. Remalasti alarabastori anderemas. Rilai anderelerebash. Oribas. Se falta amor no teu coração, pelo teu pai, pela tua mãe, pelos teus irmãos, pelos teus filhos, pelo teu cônjuge, pelo teu marido, pela tua esposa, peça, Senhor, o meu amor está pouco. Coloca no meu coração o teu amor, Jesus. Que esse amor extraordinário, Senhor, que tu deu a vida pela minha esposa, pelo meu esposo, pelos meus filhos, pelos meus irmãos, pelos meus familiares, em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Glória a Deus. Que Jesus ricamente te abençoe. Porque, amados, como tu não aceite a mediocridade. Não. Diga, Senhor, eu quero viver o teu extraordinário. Eu quero viver, eu quero que o Senhor me surpreenda. Mas para isso, amados, você precisa surpreender o Senhor. Precisa jogar fora aquilo que todo mundo diz. Duvido fulano jogar aquele videogame fora. Duvido largar aquela cerveja que é santa todo dia, todo horário. Tem hora certa. Duvido. Então, amados, surpreenda o Senhor. Surpreenda a sua família. Amém? E o maior beneficiário disso tudo é você. É nós. Quando eu faço algo para os meus que eles não merecem, porque eles não têm feito, eu estou plantando. E esse tipo de plantação, é maravilhoso, amados. Ele dá, os frutos são 30, 60, 100 por um. Vou contar uma coisa hoje que me aconteceu. Que há muito eu desejo fazer isso, assim como subir os 11 andares, os degraus, né? Andares. Eu não sei se alguém conhece semente como é que é o nome? Cenoura. É umas sementes bem pequenininhas, né? Aquilo é difícil, que na hora de semear, tu bota na mão e aí cai um monte aqui, um monte lá.
E eu sempre fico pensando assim, bah, uma hora dessa, eu vou pegar uma pinça, comprar uma pinça grande, e vou pegar aquela sementinha pequenininha. Vou pegar o vaso lá, o canteiro, vou fazer uns risquinhos assim, e vou pegar uma pinça e pegar aquela sementinha bem pequenininha, e vou botar ela no lugar certo já. Colocar uma aqui, dar uns 15 centímetros aqui a outra, e assim. Mas isso sempre eu pensei e nunca fiz. Aí eu pensava, puxa vida, eu não posso esquecer que os japoneses cuidam muito bem da terra, semeiam tudo direitinho, botam tudo bem bonitinho, depois nos vendem as mudas que a gente compra, né? Tu imagina um pacote de semente, quantas milhares de semente tem vamos dizer, de cenoura ou de alface? Muitas. Aí tu imagina que se cada uma daquelas sementes germinar, vou dizer que tenha 100, tá? Se cada uma delas germinar e crescer, e eu vender elas, uma dúzia delas por R$ 3, R$ 4, R$ 5, sei quanto que tá aí. Você já pensou quanto que dá, hein? Mas para isso, tem o quê? Tempo, disciplina. E hoje eu fiquei muito feliz que eu peguei lá as sementes, né? Olhei assim, nossa, essa semente está mais gordinha. Essa semente eu consigo fazer aquilo que eu tanto queria. Não precisei da pinça, viu? Com os dedos. Uma, dei o centímetro, outra, vai ficar muito bom, mas. E quando elas começarem a crescer, eu vou tirar uma foto e vou te mostrar. Amém? Então, comece a plantar melhor, com mais disciplina. Arranca as ervas daninhas da tua vida, da tua família, do teu coração. Arranca com raiz, taca-lhe fogo e manda para o abismo, amém? Amém. Que a graça, a paz, a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja super transbordante na tua vida, nas nossas vidas, hoje e sempre. Fiquem na paz do Senhor, que Jesus ricamente os abençoe, os guarde e diga, Jesus, Espírito Santo, me surpreenda hoje. Amém? Lembrei mais de uma coisa, queridos. De um sonho que eu tive essa semana. Eu sei quando eu sonho porque comi uma pizza e sei quando o sonho é do Senhor. Aí faz tempo que não entra pizza aqui. E como diz a Michelle, faz tempo que não entra pizza aqui em casa, glória a Deus. Então, amados, eu tive um sonho assim, ó, que eu estava olhando, o norte fica à minha frente aqui, o sul atrás da minha nuca e o oeste à minha esquerda. Então eu estava olhando para o sudoeste, que não é assim, é assim. E havia um céu bem azul. E de repente eu olhei assim, nossa, o que é aquilo? Uma nuvenzinha apareceu, um pontinho preto apareceu e começou a se transformar numa nuvem preta, mas preta, mas pense no que é um ébano de tão preto. E aquilo foi aumentando, aumentando. De repente aquilo se transformou numa enxurrada, como se fosse eu não sei o que, como se fosse uma tromba d'água, algo assim muito terrível. E tinham 3 mulheres, 3 pessoas. E eu disse para elas, corram para o outro lado, porque aquela água vinha como se tivesse rompido uma represa, e aquilo vinha numa violência tão grande, e aquilo aumentava, assim, ó, não tinha como escapar daquilo. Eu disse, corram para o outro lado, corram ao contrário. E sabe o que aquelas pessoas fizeram? Correram ao encontro daquelas águas. E aquilo, mas foi horrível. E aí eu olhava e eu falava novamente, e eu dizia assim, gente, olha aquilo. Aquilo se formava uma grande nuvem escura, e aquilo, a terra era açoitada por aquelas águas, fazia um horror no caminho e levava todo mundo pela frente. Daqui a pouco eu disse assim, gente, olhem, aquilo está saindo de baixo da terra. Começou a sair aquelas trevas, densas trevas, que se formavam nuvens e vinham.
E eu meditei muito sobre isso. O Senhor, amados, através do seu Espírito, tem nos advertido e falado conosco todos os dias. Nos dado palavras de bênção, nos advertido, nos puxado as orelhas, nos disciplinado, nos conduzido. E, então, queridos, isso pode ser o tempo que nós estamos vivendo, e ainda pode ser mais alguma coisa que possa estar chegando, amados. Mas não corram ao encontro disso. Corram para o Senhor. Corram para a palavra. Se a palavra tem sido, amados, nesses últimos dias de conserto, de transformação, de disciplina, então, amados, não deixe para depois, amém? Não venha se arrepender depois. Não venha dizer, mas o Senhor não falou. O Senhor tem falado todos os dias. Amém? Então, queridos, boa noite a todos. Fiquem na paz do Senhor. Que a graça dele seja super transbordante nas nossas vidas. E até sexta-feira que vem, se o Senhor assim permitir. Ou nos encontramos na Nova Jerusalém. Fiquem na paz do Senhor. Boa noite a todos.